Neste vídeo, a gente vai aprender a fazer o trapézio retângulo. Bom, a característica do trapézio retângulo é que ele vai ter um ângulo de 90 graus. Então, em todos os casos, todos esses três casos, a gente vai ter a base maior, que é o AB, né? Base maior, base menor. Em todos também vai ter altura, porque a altura é onde tem o ângulo de 90 graus. Então, em todas essas, a gente vai fazer a mediatriz. Bom, nós já construímos aqui a nossa base maior e já construímos a altura. Agora a gente vai trabalhar com o ângulo. Vou construir o ângulo de 60 graus, tá? Que foi o que a gente trabalhou já aqui num vídeo que eu lancei pra vocês. Então, ó, só lembrar, ponta seca no ponto, nesse caso no ponto B, né? Já que o ângulo vai sair daqui. Faz uma semicircunferência, tá? E aí, agora você tem que pensar, onde é que você vai colocar a ponta seca? Desse lado ou desse de cá? Se você colocar desse lado, você vai ter isso aqui, né? Com a mesma abertura. E o ângulo vai estar indo pra lá. Se você coloca a ponta seca nesse outro ponto, é o que a gente quer, né? O ângulo direcionado para a esquerda, certo? E aí, com a mesma abertura do compasso, tá, gente? É só a gente traçar o nosso lado, de acordo com o ângulo de 60 graus. Bom, se a professora determinar a altura, né, o tamanho da altura, você vai medir com o escalímetro aqui e fechar. Como a gente não está fazendo com altura, a gente pode determinar uma altura qualquer. Posso fechar aqui, poderia fechar aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui em cima, só para ele ficar um pouco maior. E aqui a gente construiu o nosso trapézio retângulo com base maior, altura e ângulo de 60 graus. Bom, para a gente construir o segundo trapézio novamente, né? Tem que ter a base maior, a altura, só que dessa vez a gente vai trabalhar com lado. Então, a gente vai usar o compasso também e o escalímetro dessa vez. Você pode estar medindo aqui no escalímetro, eu vou estar usando aqui só para mostrar vocês. Lado igual a 3 centímetros, tá vendo? Ponta seca no 0 e vai até o 3. Então, essa é a minha abertura. Ponta seca no ponto B. E aí, a gente vai marcar um ponto, ó. Marco aqui, saindo aqui da nossa altura, a gente marca um outro ponto, tá? Esse lado aqui, no caso, vai ser o lado de 3 centímetros, tá, gente? Então, é só a gente ligar os dois pontos e fecha o nosso trapézio tirando a paralela. Pronto, nesse caso, a professora ela pode determinar o valor da base maior e o valor do lado. A altura já não interfere tanto, a altura é o que fecha, tá bom? No caso que a gente fez aqui, ela pode determinar o ângulo que vai trabalhar e a base maior, tá? Geralmente a altura não interfere tanto. Nesse terceiro caso agora, a altura ela pode interferir, tá? Ela pode dar o valor da base maior, da altura e da base menor também. Então, para a gente construir, né, caso seja dada a altura, você vai marcar a sua altura, vamos supor que, deu 4 centímetros, então, veio aqui a sua altura. Você, tirando a paralela, né, vai marcar. A base menor foi de, vamos ver aqui, 3 centímetros. Então, marcou aqui, tá? Que a base maior é de cima. Então, basta você ligar agora os dois pontos.
base maior, base menor de 3 centímetros. Agora a gente liga os 2 pontos e tá aí o nosso trapézio, tá? Os 3 casos aí. Não esquece de passar a figura para a linha de resposta. Não esquece de nomear os pontos, tá bom? Todo o processo é feito em linha de construção, numa linha mais fraca, para depois ser passado em linha de resposta. Agora a gente vai construir o trapézio isósceles. A característica do trapézio isósceles é que tem base maior, base menor e 2 lados com medidas iguais, né? Então, um par de lado igual. Para a gente construir, eu já determinei a minha base maior. Nesse caso, da base do trapézio isósceles, a gente vai trabalhar com medidas, tá? Então, eu determinei aqui que AB é 4 centímetros. AB 4 centímetros, AB 4 centímetros, certo? Agora, a gente vai construir a nossa altura. Então, como a gente não quer mais o ângulo reto, igual que a gente fez no trapézio retângulo, a gente vai construir a mediatriz de forma central aqui agora, certo? Bom, gente, então para a gente construir o trapézio, seja ele qual for, tá? Primeiro você vai construir a base maior, a altura, que é dada pela mediatriz, e depois a gente vai para cada caso, tá? Que a gente estuda aí. Então, já fiz a minha base maior, já fiz a minha altura, agora a gente vai ver a base menor. Bom, determinei aqui nesse caso que a base maior é 4 centímetros. Vou determinar que a altura pode ser de 2 centímetros. 2 centímetros, então já vou marcar aqui, tá? Com escalímetro. E eu posso dizer que minha base menor seja de 3 centímetros, né? Só não pode ser igual a 4 nem maior. Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A base menor é 3 centímetros. Então, se a base menor é 3, significa que é 1,5 para cá e 1,5 para cá, tá? Mas primeiro, bora tirar a paralela e fazer aí a marcação da nossa altura. Então, ó, tira a paralela direitinho, com calma, para o esquadro não escorregar. Pronto. E com o escalímetro, eu vou dizer que é 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. Marco o ponto, marco outro ponto. Para marcar dos 2 pontos, agora é só ligar, tá? Então, aqui eu tenho esse e esse. Tá aí já construído, né? A, B, C, D. Não esqueça de passar o desenho para linha de resposta, tá bom? Pra gente construir o segundo trapézio, eu já determinei aqui que a base maior é 4 centímetros, eu vou determinar que o lado seja igual a 2,5, tá? Então, já aqui no escalímetro, ó, eu já marco do 0 até o 2,5, tá vendo? Então, é só marcar o meu ponto aqui do lado. Ponta seca no B. E faço o encontro dele, né? Tem que encontrar, se não encontrar, você volta. Pronto. E a mesma coisa eu faço do lado de cá. Marco aqui e aqui. Se não encontrar, você vem e faz aqui de novo. Pronto. Nesse caso, gente, não é determinada a altura, porque o lado dele já determina a altura, tá? Se você quiser conferir a altura, você vai fechar, né, a sua figura para depois conferir aí qual é a sua altura, tá? Então, eu vou tirar logo a paralela aqui para ver que altura é essa, de acordo com o lado.
Isso é propriedade do trapézio mesmo, não tem como a gente determinar a altura antes de ter o lado nesse caso aqui não, tá? Então, ó, liguei com a paralela, tá? Essa é a minha base menor. Agora é só eu ligar os meus dois pontos que eu encontrei, que é o ponto B para o ponto C e o ponto A para o ponto D. Pronto. Então, A, B, C, D. Nesse caso, a altura ficou de 2,2, né? Então, tá aí a construção do trapézio isósceles, base maior, altura e lado. O terceiro caso também, a altura ela não pode ser determinada de imediato. Então, a gente vai construir a base maior. A altura tá aqui, mas não tem a medida dela. E agora a gente vai construir o ângulo de 60 graus, tá? Estudem ângulos, porque caso ela peça um ângulo diferente desse, vocês têm que saber. Então, vou fazer uma abertura qualquer. E com essa mesma abertura, a gente vem e marca o nosso ponto. A mesma coisa desse lado. Faço uma semicircunferência. Pode até ser menor. E com essa mesma abertura, a gente marca, saindo daqui, ó. Já que a gente quer para a direita, o nosso ponto, tá? Agora é só a gente ligar. Nesse caso aqui, eu posso até determinar a altura. Mas bora ver até onde esse traçado vai. Nesse caso, a professora, numa avaliação, teria que determinar, tá? Mas caso ela não determine, vocês podem determinar também. Mas geralmente ela sempre dá as medidas, tá? Marcado o lado, gente, eu vou determinar aqui uma altura para ele. Uma altura de 2 centímetros, só para poder fechar ele, tá? Então, 2 centímetros, e aí a gente tira a paralela da base e consegue fechar aí o nosso trapézio. Então, ponto A, B, C, D. Para a gente construir o trapézio escaleno, é a mesma coisa, só que a característica do trapézio escaleno é que vai ter todos os lados diferentes. Então, é só, né, vocês construírem, pode até construir sem medida, a gente pode dizer assim, né? Nesse caso aqui, poderia ser 2 para um lado e 1/2 para o outro lado, né? Que vai dar o lado diferente. Nesse caso aqui, nesse caso é a base, né? Isso. Nesse caso que foi o lado, você poderia fazer uma abertura aqui de 3 centímetros, o de cá a abertura de 2 centímetros, né? Você vai ter lados diferentes. Nesse caso aqui, você poderia fazer ângulos diferentes, tá? Você poderia até fazer um ângulo de 30 e um ângulo de 60, tá, gente? Para fazer o ângulo de 30, é só você fazer a bissetriz. Então, estuda em bissetriz, já que é 60, bissetriz, divide o ângulo ao meio. 60 dividido ao meio, 30, tá bom? Treinem o escaleno, tentem pensar em construir o escaleno, já que vocês já têm o isósceles. Eu espero que tenham entendido, que esteja tranquilo para construir. Qualquer dúvida, vocês podem falar.